Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, vamos com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos de nossas lições, é a 13ª lição, com o título Simão Pedro. Vamos falar um pouquinho do caráter de Pedro aqui, do que ele era, da sua evolução espiritual e algumas coisas que é importante tirar lição para nós hoje. Nesse segundo tópico é Pedro e sua tendência ao erro. Pergunta A, muito importante o contexto dela. Que fato revela que Pedro era sujeito a erros como qualquer outro ser humano, mesmo após ter recebido o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Vamos já ver que fato revelou esse erro, mas vamos ver o seguinte: o derramamento do Espírito Santo não predestina a pessoa à salvação. Nós só vamos estar realmente salvos quando a porta da graça se fechar, para os vivos ou quando a pessoa morre. Portanto, é muito importante lembrar isso. O Espírito Santo vai potencializar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós podemos fazer em prol da causa do Mestre, mas não inibe de estar conectado a Cristo para evitar o tropeço. Mas vamos falar que fato revelou essa situação aqui do apóstolo Pedro. Então, Pedro antes, ele estava ali, vamos dizer, mais dentro do contexto da religião. Ele estava a comer com os gentios, a lidar bem com os gentios, né? Mas quando houve aquela circunstância que tinha ali outros judeus e estava ali outros juntos, e Tiago também estava ali junto, ele olhou para a circunstância e falou: "Epa, deixa que eu me afastar um pouquinho desses que não desses gentios aqui, porque eles não estão circuncidados, acho que pode gerar aqui alguma situação concernente à circuncisão." E esse comportamento foi um comportamento, de certa forma, uma hipocrisia da parte dele, porque ele estava agindo de uma forma quando não tinha Tiago ou outros vendo, e quando eles viu a presença ali de Tiago, estava também ali Barnabé, ele mudou a sua posição, ou seja, ele não tinha uma posição firme. E esse tipo de atitude, inclusive, influenciou Barnabé também nessa atitude. O apóstolo Paulo, então, ele percebeu essa situação e, como era uma situação pública, atenção, como era uma situação pública, o apóstolo Paulo também repreendeu ele publicamente, porque todos viram aquilo. O apóstolo Paulo, com muito jeito, foi lá também e repreendeu ele publicamente, lembrando que não estava muito bem a sua atitude e que o Evangelho ensina que todos são aceitos diante de Deus pela fé e não por práticas, vamos dizer assim, tradicionais. Não vamos falar aqui de conceitos doutrinários, mas práticas tradicionais. Então, nesse contexto, nós vemos aqui que o problema não era social, era um problema teológico, e ao se afastar dos gentios, ele passava então a mensagem que tinha ali uns costumes que precisavam ser seguidos, tal, e que não era aceito. Então ele teve ali uma situação um pouco menos boa. E Paulo, então zeloso, ele agiu para preservar a essência do evangelho, lembrando sempre, como Paulo foi o pregador da salvação pela graça, ele conseguiu chegar ali e dizer que não era nem por obra nem por tradição humana, mas que a salvação era pela graça. Então, nós temos que ver nos dias de hoje, contemporaneamente, falando, tratando de nós, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Se você no seu coração vier essa ideia de que estou melhor, é perigoso. É uma ideia diabólica, porque nós não somos perfeitos. O único perfeito foi Jesus, que esteve aqui como homem. Então, mesmo cheio do Espírito Santo, o Pedro teve essa tendência a cometer esse deslizozinho. Então, precisamos ter humildade para reconhecer nossas falhas e ter vamos dizer assim, a longanimidade de entender as falhas dos outros. Então, nós devemos sempre lembrar que a verdade, o que é doutrina, que nós aprendemos, pela graça de Cristo, deve refletir em nosso caráter, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos. Então, Cristo deu a liberdade, ele não quer tradição, ele não, inclusive até o sábado, tinha muito tabu em volta do sábado, que devia ser quebrado. Então, ele tirou muito ritual e tradução e queria apenas a doutrina, mas, independente disso, devemos lembrar que a salvação é pela graça, é através da fé na graça de Cristo, e a graça que vai transformar, através do Espírito Santo, transformar nossas atitudes. Então, devemos lembrar que é muito importante nós termos uma firmeza no Evangelho e naquilo que nós acreditamos, independente de quem esteja perto de nós. E quem vai fazer isso é a graça de Cristo, é o Espírito Santo a trabalhar no nosso coração para que a nossa atitude seja sempre a mesma, independente de pessoas que estejam ao nosso redor. Então é muito importante lembrar disso. E
Devemos lembrar o texto inspirado, ele vai trazer um cuidado, devemos ter, principalmente nós que estamos na liderança. Se você é um líder da sua igreja, se você é um professor de escola sabatina, se você tem um departamento, ou se for subir na escala, se você for um obreiro, um pastor, um ministro, conforme a sua posição, mais responsabilidade você vai ter. Então devemos ter a noção disso, que as nossas influências, o que nós fazemos, pode influenciar outras pessoas. E aí a nossa responsabilidade é muito maior para evitar enfraquecer a fé de alguém. Pelo contrário, devemos ter uma atitude que fortalece a fé. Porque há uma pressão social, há uma pressão que é feita para que as tradições venham, ou que a gente possa fugir de certas doutrinas, porque naquele local, aquele ambiente, talvez a doutrina não deva ser aplicada. Devemos ter o cuidado. Então, se nós aceitamos a fé, demos um ato público, somos responsáveis por estar na hierarquia dentro da igreja, devemos ter o cuidado de reconhecer quando erramos, aceitar, mas nunca é, distrair com os princípios que nós aprendemos. Então, devemos ter uma unidade dentro, mesmo da diversidade. Quando houver uma coisa que não bate certo, devemos, dentro daquilo que desune, unir, buscar dentro da diversidade a unidade. Então, devemos ter esse cuidado em quebrar, às vezes, barreira ética, social, cultural, qualquer atitude que vá dividir a igreja. Nós aqui na Europa temos pessoas da Europa de Leste, temos pessoas, às vezes, da África, temos pessoas do Brasil, ou seja, são 3 continentes, 4 continentes. E dentro desses 4 continentes aparece muito tradições. E nós sempre tivemos aqui a prudência de explicar para as pessoas o que é tradição e o que é doutrina. Então, temos que ter esse cuidado. Existem irmãos nossos da Europa de Leste, lá do fundo da Europa, que pegou aquela época muito da cortina de ferro, que era muito assim. Não, alguns deles até têm dificuldade em andar de carro ao sábado. Ou têm dificuldade de usar uma gravata, porque acha que é vaidade. Então nós devemos ter o cuidado de não quebrar a fé da pessoa, mas tentar enquadrar com jeitinho que tradições não é doutrina. Então devemos ter esse cuidado. Então devemos avaliar com muito cuidado quando há um erro, se é um erro de doutrinário, se às vezes a pessoa está pegando o pé de outra por causa de cultura, e aí conseguir fazer um equilíbrio para o inimigo não ter poder e não causar divisão. Muito bem? Então vamos agora aqui ver a segunda pergunta, que é a pergunta B. Que lição podemos aprender com os erros e a reabilitação e reintegração de Pedro? Então vamos ver o que aconteceu dentro dessa lição. Esse episódio na vida de Pedro, ele mostra um erro que ele cometeu, mas também mostra algo muito importante, a humildade dele ao reconhecer aquilo que o apóstolo Paulo falou para ele. Ele reconheceu o erro, ele arrependeu-se, percebeu aquilo e logo veio a restauração. Então, isso é muito importante, mostra que se a pessoa tiver humildade, tiver apegada com Deus, estiver ligado a Cristo, ela vai entender que aquela pessoa está tentando ajudar outras pessoas, ajudando ele, tirando o caso Pedro aqui do erro. Às vezes a pessoa pode chegar ao pé de você e falar uma coisa que o orgulho vai ficar ali a saltar. Mas se nós tivermos a humildade, a hombridade, tivermos o cristianismo, a santificação, de olhar para aquilo num contexto, de entender, o Espírito Santo vai fazer um trabalho no coração e vai ser muito importante. E foi o que aconteceu aqui, né? Então, é importante lembrar isso, porque o texto diz que a graça de Deus é maior do que as nossas quedas, os nossos erros, que já foi relatado ali. O salmista, né, ele fala muito sobre, no Salmo 145, verso 14, ele fala que a graça de Deus é maior do que as quedas. Então, devemos ter noção disso. Pedro também, vamos lembrar um pouquinho de Pedro lá atrás, ele negou Jesus. Judas traiu Jesus. Qual foi a atitude de um e de outro? Judas, na sua arrogância, na falta do cristianismo, na falta do Espírito Santo no coração dele, suicidou-se. Não aceitou a graça de Cristo. Pedro poderia também ter se afastado e nunca mais ouviríamos falar de Pedro. Ou até tomado uma atitude drástica como de Judas, mas não. Ele arrependeu-se, humilhou-se e cedeu então ao Espírito Santo no seu coração para se arrepender. Então Pedro já tinha ali uma experiência cristã onde ele viu que o arrependimento é mais importante e traz o crescimento espiritual. Ele chorou muito após negar Cristo. E
aceitou a repreensão e voltou. E da mesma forma com Paulo, ele olhou para o cenário, novamente Pedro se humilhou, novamente Pedro deve ter se entristecido com a situação e o resultado foi restauro. Ele restaurou-se e continuou poderosamente fazendo o seu trabalho de orientar, ou como líder, né, na igreja primitiva da época. Então a lição que nós vemos aqui é que nenhum cristão, nenhum de nós, está imune à queda espiritual. Isso acontece dentro da família, na igreja, em todo lado. Mas devemos lembrar da experiência desses irmãos passados que se arrependeram, um arrependimento profundo, voltou a Deus, e o reconhecimento, essa humildade, reconhecer o erro, foi muito importante, que é o primeiro passo para a restauração. E foram todos restaurados. E que a graça de Deus levanta. A graça de Deus, a partir do momento que se prostra aos pés de Cristo, você está em humildade. Pode até no primeiro contexto você não conseguir, mas tem que depois fazer uma reflexão e vai ser perdoado, Deus vai restaurar você. Porque se você teve um problema espiritual, ou teve uma tentação, ou teve assim, é porque o inimigo não está gostando de você. Se você não tem tentação, é complicado. Agora, se o inimigo está tentando te provar, então tem que estar atento e não desistir. Que um fracasso vai definir, às vezes, um levantar mais forte, onde aquele fracasso não acontece mais, você torna-se uma pessoa mais forte, e é muito importante você fazer isso para poder a sua vida ficar em paz, em comunhão com Deus. Então, da mesma forma que Pedro se reergueu, qualquer um de nós pode se reerguer de um fracasso, de um erro, de uma distração espiritual. Então, o que nós vemos aqui serve para nós como uma advertência para que possamos evitar as coisas tradicionais, ou seja, a tradição, ou que seja uma coisa social que vem para dentro da igreja, ou seja, o que for, temos que evitar isso, porque muita coisa vem agarradinha ali, idolatria, uma coisinha, quer seja da alimentação, quer seja do vestuário, quer seja o que for, apareceu algo que fugiu da doutrina, devemos com muito jeitinho evitar que aquilo influencie outras pessoas. A vigilância aos princípios evangélicos é muito importante para que nós possamos estar em comunhão com nosso Pai Celestial. Então, devemos lembrar da dependência diária de Deus, estar em comunhão constante com Ele, tanto para evitar o erro, como se acontecer o erro, alguém chamar atenção, nós temos humilde para aceitar. Isso vai depender muito de estar em comunhão com Deus. E nós que temos posições de confiança, que temos cargos na igreja, temos cargos no campo, devemos então ter mais prudência e um comprometimento maior com a verdade e lembrar que se nós errarmos, devemos também ser humildes para atender, às vezes, um irmãozinho mais simplesinho da igreja, que a gente chega para nós e fala alguma coisa, a gente fala assim, ok, irmão, muito obrigado, eu vou analisar, ore por mim, irmão, ou vamos orar juntos. E é a melhor maneira para nós fazermos isso, porque isso acontece dentro da família, pode acontecer na igreja, pode acontecer lá fora, e devemos lembrar que Deus nos confiou uma liderança e, como líder, devemos ser humildes para aceitar a opinião ou o que vier de outra pessoa, fazer uma análise, sempre se está correto, se está errado, se não está, se estivermos errado. Por que não aceitar e reerguer ou aumentar em nossa fé e não escandalizar o nosso irmãozinho? Então, que Deus nos ajude para que possamos ter essa humildade que Pedro teve quando errou. Ele teve a capacidade espiritual dada por Deus, pela graça, de aceitar, de entender, e todos aqueles que estavam à sua volta foram influenciados por esse arrependimento, por esse reerguimento espiritual que aconteceu com Pedro na sua vida. E que possamos então lembrar que somos também falhos e que a qualquer um de nós pode acontecer. E se alguém chegar a falar, devemos ter a humildade de aceitar a graça divina, que é o único fundamento seguro para liderança cristã. Somente pela graça de Cristo, agarrado a Cristo, estudando a sua palavra, santificando a sua vida ou a minha vida, cada um de nós, é que vamos conseguir ter uma liderança boa, debaixo da graça de Cristo, sendo um exemplo de Cristo para todas as ovelhas que nós cuidamos. Então, Deus nos abençoe e dê sua graça para que possamos entender que errar é humano, ser chamado a atenção. Dependemos do divino para isso, para aceitar, para humilhar, para reconhecer, para reerguer, dependendo do divino para isso, mas nossos irmãos muitas vezes querem nos ajudar. Que possamos ter a graça em nosso coração sempre abundante, para que possamos não decepcionar ninguém e fazer o trabalho de guiar a nós próprios, a nossa família, a igreja, todos aqueles que nós lideramos nos nossos cargos, ao redil a Cristo, como Pedro fez, como
foi um grande exemplo para cada um de nós, como o apóstolo Paulo também foi, e todos aqueles que dedicaram a sua vida a Jesus. Que possamos ser dessa forma, é o sincero desejo, a minha oração para mim e todos hoje. Amém.